faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu, mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu, pois ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para o homem cujo rei veio agradar? E Amã falou: pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E Amã então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. E é aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá, o Amã que lhe persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Aleluias, 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 aleluia. Shalom, shalom. Mais uma madrugada aqui, estamos aqui, oh Deus. E a palavra de hoje é poderosa mais uma vez, 14º dia dessa campanha, vencendo com as armas certas. E hoje nós vamos falar sobre essa história tão tremenda, de uma reviravolta tão grande que Deus fez. Sobre a história de Amã, sobre a história de Esté, sobre a história de Mardoqueu. Então vamos aprofundar, vamos mergulhar de uma forma bem resumida acerca dessa história e entender que Deus, ele é Deus de livramento, que Deus, ele é Deus de reviravolta, que Deus, ele tem poder para mudar decretos, mudar cenários de morte, mudar cenários que parecem ser cenários de luto. O nosso Deus, ele tem poder para fazer isso em nossas vidas, amém? Então, vamos hoje adentrar nessa história que está lá no livro de Esté e fala sobre isso, fala sobre esse episódio, fala sobre esse acontecido que ficou aqui registrado para que nós possamos compreender o poder, o livramento e a graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. Aleluias, amém, glória a Deus. Vamos lá, eu vou ler aqui no capítulo 5 do livro de Esté, capítulo 5 do livro de Esté, que diz, versículo 2: quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, e estendeu o rei para Esté o cedro de ouro que tinha na mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cedro. Vou ler só essa parte aqui, amém? E explicar que história é essa, que cenário é esse. A Bíblia fala que o rei Assuero, ele tinha uma esposa, né, que se chamava Vasti, e por motivos, né, que desagradou ao rei, ele escolheu
desposar Vasti e substituir por uma outra mulher para ocupar o lugar de rainha ali do lado dele. E a Esté estava dentre outras mulheres ali, outras candidatas. Esté, ela não era daquela cidade, Esté, ela não era daquela província, ela não era conterrânea daquele lugar, ela era judia. E ela foi levada para lá. Imagine o cenário. É como se Esté fosse brasileira e aí o rei que era dos Estados Unidos saqueou aqui o país, levou muita gente daqui para lá, para ser servo, para ser escravo lá nos Estados Unidos. Então imagine, era esse o cenário. Esté foi levada junto com muitos outros brasileiros para os Estados Unidos, vamos dizer assim, e lá tinha o seu tio com ela, né, o seu tio de criação. Na verdade, esse homem, o Mardoqueu, ele criou Esté, porque Esté, ela era órfã de pai e de mãe. Esté não tinha pai, não tinha mãe, tinha esse homem, né, o Mardoqueu, que criou ela, adotou ela como se fosse sua filha. E aí, quando teve essa seleção para selecionar a nova rainha para o Mardoqueu, Esté estava entre as candidatas. E aí, a nova rainha, né, para o rei Assuero, perdão, a Esté estava lá fazendo parte dessas candidatas. E aí, o tio, né, o parente ali que criava ela, falou assim: olha, quando você chegar lá perante o palácio, não diga que você é judia, não diga que você é brasileira, tá? Fica lá, não fala nada, entendeu? Fica lá que você vai concorrer. E a Bíblia fala que o rei achou graça. Esté achou graça aos olhos do rei. O rei ficou encantado com ela. O rei ficou apaixonado por ela e decidiu que era ela. E ela foi coroada rainha para ser a companheira do rei. E aí, o que foi que aconteceu? Dentro desse cenário, Amã também foi constituído um príncipe de um escalão muito alto ali. Ele era a segunda pessoa depois do rei. E Amã, ele era daquela terra. Amã era dos Estados Unidos, vamos dizer assim. E a ordem que o rei colocou foi para que todos os servos que passassem diante de Amã se curvassem, se dobrassem em reverência ao rei. Mas só que Mardoqueu era judeu, e judeu adorava só a Deus, só o Deus de Israel. Então, quando Amã passava, Mardoqueu não se curvava. Ou quando Mardoqueu passava por Amã, ele não se curvava. E aí Amã ficou irado com isso. Amã ficou irado com isso. Como é que pode? Ele não vai se dobrar. E aí ele ficou sabendo que o Mardoqueu era judeu. E ele ficou com uma raiva tão grande disso, de ter aquele homem que não se curvava, sendo de outro lugar e não se curvava perante ele, que ele resolveu tramar algo contra Mardoqueu. Mas não só contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus que moravam naquelas províncias, que moravam naquelas cidades ali, governadas pelo rei Assuero. E aí ele colocou a ideia na cabeça do rei para que fosse planejado um decreto, e dentro desse decreto todos os judeus que moravam em todas as cidades que o rei Assuero governava seriam exterminados. Imagine que ele fez o rei assinar com seu anel um decreto em que haveria um dia onde haveria uma chacina de todos os judeus. Foi esse o decreto. Só que ele levou para o rei essa ideia, né? E o rei, sem entender qual era a intenção de Amã, aprovou. E aí o que aconteceu? Todos os judeus estavam com a data decretada do dia da sua morte. Imagine. Era esse o decreto. Todos os judeus que moram aqui, que residem aqui, vão morrer. Vão morrer na espada, vão morrer. Vai morrer homem, mulher, crianças, jovens, idosos. Todos os judeus daquela província iriam morrer debaixo desse decreto. Porque quando o rei assina, não tem como voltar atrás, né? Quando o anel do rei era carimbado ali, um decreto, não tinha como voltar atrás. E assim houve esse decreto. E a Bíblia fala que quando Mardoqueu descobriu isso, ele ficou em estado de luto. Ele colocou
vestes de pano de saco, se humilhou e ficou perante as ruas, né, desesperado, chorando, em luto. E o povo, quando ficou sabendo, os judeus, imagine, você está numa terra estranha e você já está sabendo que vai ter um dia decretado para você morrer. Você, sua família, sua casa, todo mundo que é seu parente, que veio da mesma terra que você, está com um dia marcado para a morte. E a Bíblia fala que aonde essas cartas chegavam, o povo começava a se desesperar. Era pânico total, era terror total, porque eles não tinham direito nem de se defender. Era esperar a morte mesmo. Foi esse o decreto, esperar a morte. E aí, a Bíblia fala que quando Esté ficou sabendo, né, que Mardoqueu estava na rua meio aflito, foi procurar saber, mandou os seus servos procurar saber o que está acontecendo. E aí, Mardoqueu contou a situação e pediu para que Esté se colocasse diante do rei, pedindo para tentar revogar esse decreto, para tentar voltar atrás desse decreto. Até então, ninguém sabia que Esté, que foi levantada a rainha, era judia, mas ela estava ali. Só que no primeiro momento, quando Mardoqueu colocou isso para Esté, fale com o rei, tente falar com o rei para ver se ele consegue voltar atrás desse decreto. Esté temeu. Por quê? Porque existia uma lei, né, que ninguém podia aparecer diante da presença do rei se não fosse chamado. Se alguém ousasse aparecer diante da presença do rei sem ser chamado, e o rei não estendesse o cedro de autoridade, se o rei não estendesse o cedro para essa pessoa, concedendo permissão para aquela pessoa aparecer, aquela pessoa era exterminada na hora. Aquela pessoa era morta na hora. Chegou na presença do rei sem pedir autorização, sem ele ter te chamado, era morte na hora. E Esté temeu isso. Temeu ir até a presença do rei e ela falou, olha, avisa pro meu parente que já tem mais de 30 dias que o rei não manda me chamar. Eu não posso aparecer lá sem ser chamada. Então eu não tenho como fazer isso. E aí Amã pegou e falou, Mardoqueu pegou e falou para ela, olha, se você não quiser se levantar para fazer, socorro o Senhor vai enviar. Porque eu creio que Deus ele não vai deixar a gente na mão. Talvez seja para isso, Rainha Esté, que você foi colocada nesse lugar. Entendeu? Quem sabe se não foi para isso que o Senhor te levantou e agora que você tá aí no bem bom, você acha que o fato de você ser rainha, você vai ser livre? Você não vai cair na espada por ser judia? Mas se você não quiser se levantar para defender o seu povo, para defender o seu sangue, para defender a sua linhagem, eu sei que de algum lugar Deus vai enviar socorro. Mas fique você sabendo, você não vai ficar livre disso não. Viu? Então, chamou ela a atenção. Ou seja, você acha o quê? Só porque agora você tá no bem bom, você acha que você não tá correndo risco? Esqueceu de onde você veio, Esté? Esqueceu? Esqueceu qual é a sua linhagem, Esté? Hein? Por acaso, será que não foi por isso que Deus te colocou neste lugar, para que você pudesse interceder em favor do seu povo? Será que não foi por isso que Deus te entregou o cargo, a função que você tem hoje? E muitas vezes Deus nos coloca em lugares, Deus nos dá estratégias, Deus nos coloca recursos nas nossas mãos e muitas vezes a gente se intimida. Quantas vezes a gente se intimida para não fazer aquilo que Deus já entregou nas nossas mãos? Quantas vezes a gente não fica querendo reter por vergonha, por timidez e por covardia para tentar tapar uma brecha ou para tentar usar a ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos para impedir que algo ruim, que algo maligno se cumpra, que algo maligno se concretize? A rainha Esté, por um primeiro momento, ela queria cair fora, achando talvez que ela iria se livrar daquilo, mas só que, Mardoqueu trouxe para ela a realidade. Você é judia. Você é judia. Então, se esse decreto correu aí e vai ser sentenciado, você também está correndo risco de vida. Então, ou você corre o risco de vida de entrar na presença do rei agora, ou você vai morrer lá no dia do decreto, no dia que for a morte, no dia que for a matança. Então, escolha aí, porque eu sei que da parte do Senhor, socorro o Senhor vai mandar. Então se posicione no cargo que Deus te colocou, se posicione no dom que Deus te entregou, se posicione nas palavras que Deus colocou nos seus lábios. Para de ficar preocupando com o que os outros vão pensar, para de ficar preocupando com o que é que vão falar, pare de timidez daquilo que Deus já entregou nas tuas mãos. Comece a usar a ferramenta que Deus entregou, porque não foi por um acaso que Deus te colocou onde você está, não foi por um acaso que Deus te entregou o que está nas tuas mãos, não foi por um acaso que você está com o dom que Deus te deu, é
para você usar em benefício do reino, é para você usar para destruir todas as obras do maligno. Então não se intimide, porque sabe o que a Bíblia fala? Que os tímidos, os covardes não herdarão o reino. Pare de timidez com as coisas do Senhor. Pare de timidez e com medo e de covardia com aquilo que estão falando, com aquilo que estão pensando, com o que vão pensar, com o que vão falar. Pare com dúvida no seu coração se será que é Deus? Será que é Deus? Como assim? Qual o Deus que você serve? Qual o Deus que você serve? Qual é o Espírito que te governa? Porque se é o Espírito Santo de Deus, você é guiado por Ele. E se Ele colocar algo no seu coração, você faz em nome dEle. E é Ele que testifica. Então você tem que, se responsabilizar diante das causas que o Senhor tem colocado diante das tuas mãos. Parar de se acovardar, de se amedrontar, de querer tirar seu corpo fora. Não, porque se eu não fizer, Deus levanta outro e faz. Pois é, Rainha Esther. Eu sei que socorro Deus vai mandar de qualquer um, mas na verdade Deus está querendo usar você. Deus está querendo usar você. Deus está querendo colocar Deus já colocou nas tuas mãos. Se você não quiser, não tem problema. Deus vai fazer com outra pessoa, mas Ele quer você. Então pare de covardia, pare de timidez, pare de querer se amedrontar, porque o Senhor, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se você quiser fazer parte, você está dentro. Mas se você não quiser, pode saber. Deus, Ele vai fazer. E aí, depois dessa chacoalhada, a Rainha Esther resolveu cair em si e falou assim, olha, faz assim, fala com todo o povo para orar e jejuar por 3 dias. Eu também vou orar e vou jejuar com as minhas servas aqui. E depois disso eu vou me apresentar lá ao rei. Se for de perecer, pereci. Né? Aí ela entendeu a real, qual era o papel dela. Se for de morrer, vou morrer. Então vou fazer minha parte. E aí eles oraram, eles jejuaram. E a Bíblia fala que a Rainha Esther se apresentou lá diante do rei. E como eu te falei, se o rei não estendesse o cedro, ela seria morta, independente de ser rainha. Mas a Bíblia fala o quê? Essa passagem que eu li foi justamente essa do livro de Esther, capítulo 5, versículo 2. Quando o rei viu a Rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cedro de ouro que tinha na mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cedro, ou seja, confirmando a autorização que o rei estava dando para que ela se achegasse ali. Né? Para você ver o poder do jejum e o poder da oração. O poder do jejum e o poder da oração. Ela poderia ser sentenciada de morte ali. Mas o poder do jejum, o poder da oração, converteu. O rei achou favor diante de Esther. E aí ele perguntou, o que é que você quer, Rainha Esther? Até metade do reino eu te dou. Mas naquele primeiro momento ela não pediu nada. Ela só fez um convite para o rei. E convidou o rei e convidou o Amã, que tinha colocado na cabeça do rei essa ideia de fazer o decreto de morte contra os judeus. E disse, eu quero convidar vocês para um banquete amanhã, lá no palácio. E aí a Amã estava feliz da vida, né? O decreto dele estava dando certo. Ele ia acabar com o Mardoqueu, ele ia acabar com o povo judeu. E aí... para ele estava maravilhoso. E a Rainha Esther ainda me chamou para ir um banquete. Meu Deus, que maravilha, tá tudo dando certo. Só que foi nesse banquete que a Rainha Esther, no dia seguinte, apresentou o que era que estava acontecendo. E aí a Amã, durante essa madrugada, a Bíblia também fala que o rei, ele perdeu o sono. Olha o que é que Deus faz. Deus faz o homem perder o sono só para conhecer a tua causa. Só para entrar com providência na tua causa. Eu não sei qual é a causa que você está colocando diante de Deus. Mas vai ter gente que vai perder o sono. Vai ter gente que não vai ter paz. Vai ter gente que vai procurar saber como vai fazer para honrar a tua vida. Como vai fazer para julgar a tua causa. Como vai fazer para beneficiar você. Vai ter gente perdendo sono para entrar com providência, para ser usado por Deus, para entrar com providência, trazendo livramento, trazendo providência, trazendo resposta, trazendo ajuda da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua causa. O rei, do dia do convite até o dia seguinte, que era o dia lá do banquete, o rei perdeu o sono e aí ele foi procurar, foi ler, né, as histórias lá, foi procurar saber sobre as histórias do reino dele. E aí ele descobriu que tinha uma determinada época que 2 homens tentaram tirar a vida do rei e Mardoqueu, o parente da Esther, ficou sabendo e impediu que esse laço de morte contra o rei fosse executado. E aí estava lá, no livro, estava lá escrito, Mardoqueu livrou o rei da morte.
ao denunciar os seus traidores. Estava lá e o rei não sabia. Você acha o quê? Que aquilo que você faz para Deus está esquecido? Ó, ele escreve, ele anota. Os benefícios que você tem feito para o seu Deus, você acha que tem passado despercebido? Você acha que o céu não tem visto? Você acha que o céu não está vendo? Você acha que o céu não está ouvindo? Você acha mesmo que Deus ele deve alguma coisa a você? Pois fica sabendo de uma coisa nessa madrugada, Deus está anotando toda a sua semente. Deus está anotando todas as suas lágrimas. Deus está anotando todos os seus clamores, todos os seus gritos de alma, todo o seu desespero, todo o seu gemido, toda a sua oração, toda a sua súplica, todo o seu jejum. Está tudo sendo anotado nos céus. E no tempo determinado, Deus vai te honrar. Deus ele vai produzir uma grande colheita daquilo que você tem semeado no reino espiritual. A Bíblia fala que o rei ficou sabendo e perguntou: ué, teve algum benefício para ele? Ele me livrou da morte. Alguém fez alguma coisa em prol dele, em benefício dele? E aí os servos disseram: não, rei, ninguém fez nada. Só está aqui anotado. Ele não recebeu nada até hoje. Nenhuma honra, nada, não recebeu nada. E aí o rei ficou com aquilo na cabeça. E no outro dia de manhã, tá ele perguntando: o que eu devo fazer para aquela pessoa cuja pessoa me agradou? Me agradei de alguém, o que é que eu devo fazer? E aí a Bíblia fala que Amã já estava vindo ao encontro do rei pedir para matar Mardoqueu enforcado. Olha para isso, olha para isso. O rei descobriu na madrugada que Mardoqueu livrou ele da morte, e no dia seguinte tá Amã querendo vir pedir a cabeça de Mardoqueu enforcada. O inimigo acha que vai ser fácil, né? Ele acha que vai conseguir. Vem com relatório para querer tirar a tua vida, só que lá no céu tá registrado. Ele tem carta boa aqui. Ele tem boa referência aqui. O inferno pode até tentar destruir, pode até tentar paralisar, pode até tentar bater, mas ele tem benefícios aqui, ele tem semeadura aqui. Tá escrito. Não tem morte para ele, não tem laço para ele. Sabe por quê? Porque as obras deles estão aqui nas palmas das minhas mãos. O Senhor tem as suas obras nas palmas das mãos deles, da palma das mãos dele. E toda vez que o inimigo tentar vir com sentença de morte, com sentença de destruição sobre a sua vida, tá lá o relatório do Senhor apresentando as tuas obras. Ele não, ele você não toca. Nele você não toca, nela você não toca. Para ela, a única coisa que eu posso entregar para ela é honra. A única coisa que eu posso fazer por ela é honrar. É honrar, é beneficiar, é honrar. Sabe por quê? Porque ela tem obras boas. Porque ela tem obras boas. Porque ela se colocou ao meu serviço. Tá entendendo? E foi assim. Aí Amã chegou lá querendo pedir a cabeça de Mardoqueu, só que o rei já estava ali querendo honrar. E aí, antes de Amã contar que ele queria que enforcasse Mardoqueu, o rei perguntou: Amã, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para honrar alguém que eu me agradei? Aí Amã ficou pensando que era ele. Ele já estava todo feliz, eu sou a segunda pessoa depois do rei. Então essa honra aí que o rei tá querendo fazer é pra mim, né? A gente vai almoçar hoje lá com a rainha, a gente vai comer lá com a rainha hoje. É só honra na minha vida. E ainda vou matar Mardoqueu. E aí ele falou assim, ó: a quem outra pessoa o rei vai honrar senão a mim, né? Achando que era ele. Então ele faz assim, ó. Se eu quero honrar, então faz assim, ó. Pega a sua roupa, pega a sua coroa, pega o seu cavalo, pega um servo e manda sair pelas ruas. Coloca essa pessoa em cima do cavalo e manda um servo sair pelas ruas gritando. É assim que o rei faz com alguém cujo ele se agrada. É assim que ele faz, é assim que o rei faz cujo alguém ele se agrada. E ele pensou que o rei ia fazer isso para ele. Só que olha só, o inimigo estava indo tentar causar sentença de morte para alguém. E justamente foi esse mesmo inimigo que foi usado por Deus para honrar quem ele queria matar. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Aquele inimigo que quer ver a tua morte, aquele inimigo que quer ver a tua destruição, vai ser ele que eu vou usar para te abençoar. Vai ser ele que eu vou usar para decretar a tua vitória. Sabe aquela pessoa que fica falando mal de você, que fica contando as tuas derrotas, que fica contando o vale que você passou, contando a humilhação que você passou, contando a vergonha que você passou? Pois é, essa pessoa, ela vai ter que abrir a boca para sair falando, declarando que Deus ele mudou
mudou o cenário. É essa mesma pessoa que Deus vai usar, essa mesma pessoa que vai falar, essa mesma boca que estava contando a sua vergonha, que estava contando a sua queda, que estava contando a sua derrota, que estava tentando te ver no chão. Vai ser essa mesma pessoa que vai ter que divulgar a vitória que Deus está trazendo sobre a tua vida, a honra que Deus está trazendo sobre a tua história. Vai ser essa pessoa. E aí Amã pegou e falou: rei, sai com ele anunciando aí, ó. É assim que o rei faz, cujo ele se agrada. E aí o rei gostou da ideia e falou assim: gostei. Pois então faz assim, ó. Pega Mardoqueu e você vai botar as vestes nele, você vai botar minha coroa nele, você vai botar ele no cavalo e você vai sair pela rua declarando que é assim que o rei faz com alguém que ele se agrada. E a Bíblia fala que Amã ficou com a cara no chão e teve que fazer do jeito que o rei falou, do jeito mesmo que ele planejou, do jeito que ele falou, achando que era para ele. Foi assim que ele teve que fazer para aquela pessoa que ele queria enforcar. É assim que vai ser na tua história. O teu inimigo que quer ver a tua derrota, que quer te ver no chão, que fica anunciando, que fica falando sobre a tua queda, sobre a tua derrota, vai ser esse mesmo inimigo que vai ter que chegar perto do outro e falar assim: e aí, como é que tá? Aquela pessoa tá envergonhada, né? E aí, tá no chão, né? E aí, já morreu? Essa mesma pessoa que anunciou a história, o cenário de vergonha, o cenário de morte, vai ter que dizer assim: então, vamos mudar de assunto? É porque mudou o cenário, mudou a vida da pessoa, começou a prosperar, começou a receber honra, começou a abrir as portas para ela, parecia que ia morrer, parecia que ia acabar, mas olha aí, mudou, vai ter que baixar a cabeça e confessar, vai ter que baixar a cabeça e declarar: Deus mudou a sorte dela, Deus mudou a sorte dele, Deus mudou o cativeiro. Você tá entendendo? E aí, depois de ter passado por tudo isso, Amã saiu de lá envergonhado, mas ainda a situação ainda não tinha acabado por ali, ainda tinha um banquete. Lembra do banquete que a rainha Esté chamou? Pois é, na hora do banquete, a rainha Esté aproveitou, tava o rei e tava Amã ali, que já havia passado sua primeira vergonhinha, passar por uma situação muito pior, porque aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. É isso que ele vai colher. E aí a Bíblia fala que no momento do banquete, a rainha Esté pegou, o rei perguntou, né? O que foi, rainha Esté? O que é que você tá querendo? Até metade do reino eu te dou. E aí a rainha Esté colocou a verdade para fora, falou assim: olha, rei, existe uma sentença aí que foi colocada contra o meu povo. E eu sou judia, eu faço parte desse povo que está sendo ameaçado de morte no dia tal. Lembra? Era uma chacina. Tinha um dia marcado para que todos os judeus fossem assassinados. E a rainha Esté era judia. Ela estava nesse bolo e ela falou: rei, esse decreto aí vai acabar com toda a minha linhagem, com todo o meu povo. Como é que eu posso ficar em paz por isso? E o rei ficou furioso, querendo saber: quem foi que fez esse decreto? Quem foi que assinou esse decreto? Quem foi que autorizou esse decreto? E aí ela pegou e falou: foi esse daí, ó. O malvado Amã. O malvado Amã. O inimigo vai ser desmascarado. O inimigo vai ser desmascarado. Aquela pessoa que tá com capa, ela vai ser desmascarada diante dos teus olhos. E Deus, ele vai virar essa sentença. Deus, ele vai transformar a sentença. O inimigo vai ter que confessar. Ele vai ter que declarar. Ele vai ter que ver. Ele vai ter que colher aquilo que ele tem semeado de maligno. E aí a Bíblia fala que um servo pegou e se prontificou e disse: olha, e tem mais, viu? Amã preparou uma forca lá perto da casa dele para matar Mardoqueu. O rei ficou furioso duplamente. Aí o rei falou para ele assim: você preparou uma forca para Mardoqueu? Foi que tinha me livrado da morte há algum tempo atrás? Pois é. Você preparou uma forca para matar aquele homem que você saiu dali anunciando e honrando ele, que eu mandei você fazer isso mais cedo? Foi, sabe de uma? Sabe essa forca que você preparou para querer matar ele? É você que vai ser enforcado nela. É você que vai ser enforcado nela. A forca que teu inimigo preparou, vai ser ele que vai ser enforcado nela. O buraco que abriram para te derrubar, para te colocar lá dentro, vai ser essas pessoas que abriram o buraco. A cova que abriram para tentar te matar, vai ser essas pessoas que abriram que vai ter que cair nessa cova. O laço de morte que prepararam, a obra que fizeram para tentar te destruir, vai voltar contra o feiticeiro, vai voltar contra quem fez a sua vida.
vai voltar. O laço do passarinheiro se quebra sobre a sua vida e você escapa. Mas aquele que lançou não vai escapar. Aquele que lançou não vai escapar. A Bíblia também fala que quando lançaram os 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha, lançaram os soldados que lançaram. A fornalha estava tão forte, o fogo estava tão alto, que quem lançou na fornalha morreu queimado. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego começaram a passear dentro do fogo. Começaram a passear dentro do fogo. Sabe por quê? Porque quem te joga não tem estrutura para aguentar, não. Mas Deus está falando para mim e para você nessa madrugada. Aquilo que tentaram te fazer achando que você não ia suportar. Você, além de suportar, você ainda vai ver aqueles que tentaram te enforcar, aqueles que tentaram te queimar, aqueles que tentaram te afundar. Você vai ver eles caírem no laço. É os teus olhos que vão contemplar. É os teus olhos que vão contemplar eles caindo no laço que eles mesmos armaram. É eles mesmos. Lá no Salmo 91 que a gente declarou, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Os teus olhos vão olhar e contemplar a colheita que eles estão fazendo. A colheita que eles vão receber por estarem semeando coisas malignas. Aquilo que o inimigo tem preparado contra a tua vida vai ser isso que eles vão colher. Você não vai colher isso, não. Sabe por quê? Porque você não está semeando isso. Você não está semeando isso? Continue semeando oração, continue semeando jejum, continue semeando lágrimas, clame diante do Senhor, ore para o Senhor, apresente sua causa ao Senhor e pode ficar sabendo que no tempo determinado o cedro de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus vai se levantar sobre a tua vida. Vai se levantar sobre a tua história. A honra do Senhor vai se levantar sobre a tua história. Do mesmo jeito que o cedro do rei se ergueu para Esté. O rei não tinha mandado chamar Esté. Esté apareceu ali correndo risco de vida. Correndo risco de vida. Ela poderia morrer ali se o rei não estendesse o cedro. Mas eu declaro sobre a mim e sobre a sua história. O Senhor vai levantar o cedro de misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor vai levantar o cedro diante da nossa causa. Vai nos conceder a graça para receber armamento poderoso para afrontar todos os dardos do maligno. E a Bíblia fala que depois disso não tinha como o rei retornar o decreto, né? Porque já tinha feito, já tinha carimbado com o anel do rei. Não tinha como voltar atrás. Mas o rei refez um novo decreto. E qual era o decreto dessa vez? Agora ele estava dando autorização para que todos os judeus se preparassem para aquele grande dia da chacina. Como assim, Jussiara? Não ia ter como anular o dia da chacina, mas só que agora os judeus iam ter o direito de se armar, de se preparar para aquele dia. E a Bíblia fala que os judeus, quando recebeu essa nova carta, começaram a se alegrar, começaram a se animar, começaram a glorificar, começaram a se alegrar, porque agora eles poderiam ter o direito de se defender diante daquela situação, diante daquele cenário. E a Bíblia fala que quando chegou o dia que os inimigos apareceram despreparados, eles não imaginavam que o povo ia estar tudo armado até os dentes, que o povo ia poder se defender. A Bíblia fala que naquele dia os judeus saíram destruindo todos os inimigos porque eles estavam fortemente armados. E foi assim que os judeus prevaleceram diante da sentença maligna. E é assim que Deus nos entrega a vitória sobre os nossos inimigos. E é assim que o Senhor muda decretos e nos entrega a honra e nos entrega livramento sobre cenário que parecia ser cenário de morte. E aqui, no capítulo 9, versículo 22, diz assim: como nos dias que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês em que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa. Era para ser dia de luto, era para ser dia de tristeza, mas Deus mudou o decreto daquele povo. A sua história, o cenário que você está vivendo, parecia que era para ser cenário de luto, parecia que era para ser cenário de derrota, parecia que era para ser cenário de tristeza, de vergonha, de falta de sono, de angústia, de inquietação. Mas Deus, ele vai transformar decretos que têm tentado tirar sua paz. Deus, ele vai mudar decretos que têm dado força ao maligno para tentar te atingir. O Senhor, nessa madrugada, reservou esta madrugada para falar comigo e com você. Vou mudar decretos. Estendo o meu cedro de misericórdia sobre a sua vida. E aquilo que o inimigo arquitetou, e aquilo que o inimigo armou, e a cilada que ele tramou, e o projeto que ele fez,
Eu tô largando, eu tô lascando, eu tô rasgando, eu tô desfazendo, eu tô dando você autoridade para você refazer isso aí, para você desconstruir isso aí e criar algo novo e fazer algo novo, porque a cilada do inimigo não vai prevalecer, os planos do inimigo não vão prevalecer de pé, mas o Senhor está mudando decretos sobre a nossa vida nesta madrugada, e aquilo que parecia ser desfecho de morte, aquilo que parecia ser desfecho de luto, o Senhor está mudando o nosso cenário, o Senhor está mudando a nossa sorte, através de quê, Jussiara? Através da nossa oração, através da nossa busca, através da nossa humilhação, do nosso jejum e do nosso clamor ao Senhor. O Senhor vai mudar decretos. Tudo aquilo que foi preparado, arquitetado pelo inimigo, além de ser desfeito, Deus ainda vai usar o inimigo para abrir a boca e declarar a honra sobre a tua vida, a honra sobre a tua história, a honra sobre a tua vida, a honra sobre a tua história. Amém? Amém? Vamos orar. Aleluias. Deus querido, Deus eterno, na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. Nesta hora, meu Pai, nós te clamamos, nós te louvamos, na certeza de que tu permanece sendo o Deus fiel, o Deus poderoso, o Deus que liberta, o Deus que quebra o arco, o Deus que despedaça a lança, o Deus que queima os carros no fogo, o Deus, meu Pai, que vai destronando todo o exército inimigo, que vai, meu Deus, quebrando todas as correntes, todas as obras contrárias. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, nós te clamamos nesta madrugada, te pedindo, Senhor, contempla as nossas causas, contempla, meu Senhor, o cenário que estamos passando, contempla o cenário que iremos passar, contempla todas as artimanhas do inimigo, Senhor, meu Pai, aquilo que os nossos olhos não têm visto, aquilo, meu Deus, que os nossos olhos não têm percebido, mas o Senhor que tudo vê, o Senhor que tudo sabe, que tudo ouve, sabe, meu Pai, quem é quem, sabe, meu Senhor, as ciladas do maligno, sabe, Senhor, os levantes de Satanás contra a nossa vida, e o nosso clamor nesta madrugada é para que o Senhor desfaça todo o decreto das trevas, que o Senhor desfaça todo o decreto de morte, que o Senhor desfaça todo o decreto de acusação, meu Deus, em nome de Jesus, de amarração, de prisão, de cadeia, meu Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor, vai tirando toda a força do mal, vai tirando, meu Deus, toda a legalidade de Satanás e seus governos, toda obra contrária, toda obra de bruxaria, de macumbaria, toda obra de feitiçaria, meu Deus, toda obra de, meu Deus, feita, meu Pai, na encruzilhada, na mata virgem, com animal, com sangue, meu Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, com fantoche, meu Deus, com boneco, de voodoo, meu Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, vai cancelando agora, vai desligando agora, todo espírito contrário, todo espírito maligno, meu Deus, tudo aquilo que foi apresentado, meu Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, desfaz agora, cancela agora, rasga agora esse projeto das trevas, e aonde, meu Deus, parecia esse cenário de luto, vai trazendo vida, vai trazendo cântico de júbilo, vai trazendo cântico de alegria, meu Deus, vai tirando essa inquietação, esse aperto do coração, essa angústia de alma, essa sensação de injustiça, essa sensação de que parece que o Senhor não está vendo, de que parece que o Senhor não está ouvindo. Nós cremos, meu Senhor, que se o homem registra, meu Pai, os benefícios que recebeu de alguém, quanto mais o Senhor não se esquece, e a tua palavra diz que o Senhor não deve nada a ninguém, o Senhor não deve nada a ninguém, e nenhum trabalhar é vão no Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, começa a vasculhar nos livros dos feitos o nome de cada pessoa, meu Pai, o nome de cada pessoa, meu Deus. Lembre, meu Deus, dos benefícios, lembre, Senhor, das boas obras, e por amor ao teu nome, por misericórdia, Pai, levanta o teu cedro sobre as nossas vidas. Lembra, Senhor, das boas obras que fizemos em teu nome. Lembra, meu Deus, das orações sinceras. Lembra, meu Senhor, das lágrimas sinceras. Lembra, meu Senhor, do clamor, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta o teu cedro, rasga, meu Deus, todo o relatório das trevas, rasga, meu Senhor, toda a tentativa do maligno de tentar, meu Senhor, paralisar, de tentar, meu Deus, lançar na cova, de tentar, meu Deus, destruir, de tentar, Senhor, frustrar os teus planos. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro, meu Deus, o teu favor, eu declaro, meu Pai, o teu favor, eu profetizo o teu favor, o teu cedro se erguendo sobre as nossas cabeças, o teu cedro de justiça se erguendo em nosso favor, Pai, em nome de Jesus, e
aqueles que esperavam a queda, aqueles que esperavam a queda, aqueles que esperavam a vergonha, aqueles que esperavam, meu Deus, o velório, aqueles que esperavam, meu Senhor, a porta fechada, vão ter que declarar, vão ter que ver a porta aberta, vão ter que ver a festa, vão ter que ver, meu Senhor, vão ter que ver a vida, meu Pai, vão ter que ver, meu Deus, a mudança de cenário, o cativeiro sendo transformado em bênção, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada em nome de Jesus, vai ter virada em nome de Jesus, aleluias. O Amã que ele persegue, propaganda de graça pra você parar. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter, vai ter. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. O Senhor vai transformar esse cenário em honra, em honra, em honra, em honra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui no 15º dia dessa campanha, vencendo com as armas certas, mais uma madrugada, buscando resposta, armamento, revestimento, autoridade e vitória da parte de Deus. Vitória da parte de Deus. Não se esqueça dessa palavra, o Senhor, Ele vai levantar o cedro sobre a sua vida. E aquilo que parecia ser cenário de morte, o Senhor vai converter. O Senhor vai rasgar todo o relatório do inimigo e entregar a vitória nas tuas mãos, entregar a vitória na tua vida em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém? Tenha uma noite de sono reparador e acorde cheio da graça, cheio do poder e da autoridade do Senhor. Acorde descansando, vá deitar descansando e acorde confiando que o favor do Senhor, ele se ergue sobre a sua vida, a bandeira do Senhor, ela se ergue em seu favor, amém? Deus abençoe e fica com Deus até amanhã, se Deus quiser.